Noite, gente. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um clube de leitura. Esse que é o clube aberto e gratuito. Acontece aqui no perfil todo mês. A gente discute uma obra, dividida em duas lives. Primeira parte do livro na primeira live, que será hoje. Segunda parte do livro na segunda live. E nós deixamos o calendário disponível lá no feed. Então, se você quiser saber quais serão os livros dos próximos meses, todos já estão disponíveis por lá, tá bom? Nós, no mês passado, falamos sobre educação de meninos. Boa noite, pessoal que está entrando aqui, sejam bem-vindos. E este mês, porque falamos de educação de meninos em fevereiro, vamos falar sobre educação de meninas. Então, o livro do mês de março é justamente Educando Meninas. Então, eu quero começar a falar sobre ele. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o autor, né? Quem é James Dobson? Ele também tem um livro, Educando Meninos. Tô até pensando se faço uma live sobre ele também, não sei. A gente fez de Futuros Homens e Douglas Wilson não tinha um equivalente para as meninas, por isso que a gente pegou esse aqui. Mas esse tem também o equivalente, talvez a gente faça algo a respeito dele também. Mas James Dobson, além de ser cristão, ele é um psicólogo e ele fez o seu doutorado em desenvolvimento infantil. Então vocês vão ver, se vocês já leram, né, estão acompanhando aqui com a gente, hoje a gente vai discutir até metade do livro, até o capítulo 11. Você vai ver que a abordagem dele é uma abordagem cristã, mas ela tem muito embasamento de pesquisas inclusive que ele mesmo fez, né? Enfim, acompanhando ali jovens, meninas e tudo mais. Então, é um livro que tem já uma carinha um pouquinho diferente. Eu quero pedir desculpas a vocês, eu estou bastante resfriada, minha voz não está assim, uma Brastemp, como diria. Vamos aqui denunciar a nossa idade, né? Vocês lembram desse comercial. Mas eu vou tentar fazer essa live, porque eu não queria remarcá-la. Até porque o cronograma aqui tá difícil. Se eu tiver que remarcar a live, não sei quando eu vou marcar de novo. Então vamos tentar assim, desse jeito. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, apesar da voz rouca. E que eu consiga concluir essa live. Tô aqui com uma aguinha do lado para me ajudar. Bom, James Dobson, então, vai começar dizendo que a educação das meninas, ela é desafiadora. Por que ela é desafiadora? Primeiro ele vai dizer que é um mundo maravilhoso, que as meninas têm um mundo maravilhoso, que elas têm atributos maravilhosos, criadas por Deus com características especiais, mas inseridas num mundo que vai o tempo todo lutar contra a sua feminilidade. E ele vai dizer então que os pais têm a responsabilidade de supervisionar o crescimento e o desenvolvimento de suas meninas e de educá-las de modo deliberado, formando dentro delas certas qualidades e atributos de caráter. O tempo todo ele vai dizer que se a família não lutar contra esta maré, ninguém vai ajudar esta menina. A mídia não vai ajudar o que ela assiste, o que ela ouve, as músicas, as amizades, o que ela aprende na escola. Tudo vai contra a educação que ela precisa ter, de acordo com as características que Deus deu a ela. Então o autor já coloca de cara para nós, né? Você e eu que está aqui me assistindo, a responsabilidade dos pais em serem intencionais na criação desta menina. E no capítulo 2 ele vai citar alguns dos perigos que nós encontramos no mundo ao redor das meninas que podem atacar diretamente a criação delas. E ele vai falar desde diferenças entre as meninas e os meninos e o quanto que isso também impacta na vida delas, até questões direcionadas diretamente a elas, propriamente ditas, né? Então ele fala o seguinte, primeiro, que quando as meninas estudam junto com os meninos, as habilidades acadêmicas deles são muito diferentes delas. É comum as meninas se adaptarem muito mais ao modelo escolar do que os meninos. Nós falamos sobre isso no mês passado. Pela característica deles, o modelo escolar provê a eles uma série de dificuldades de adaptação que as meninas não têm. E embora isso pareça ser bom, por um lado, porque elas se desenvolvem melhor na escola academicamente, elas têm uma tendência a ter um nível de instrução superior do que os meninos, né? Ele vai colocar ali que algumas pesquisas americanas em relação a esse nível de instrução, ele fala que isso também é um desafio. Porque ao mesmo tempo que elas podem ter essa facilidade, elas precisarão, se quiserem formar família, se casar com alguém que talvez vá ter uma instrução inferior à dela. E isso vai gerar dificuldades. Então ele fala que desde as
dos problemas, por exemplo, da criação dos meninos que interferem nas meninas, até as questões que interferem diretamente a vida desta menina, como, por exemplo, uma maior susceptibilidade a problemas psicológicos, distúrbios alimentares, problemas como problemas com a sua autoimagem, as quais elas estão mais sensíveis do que os meninos, por exemplo. A cultura não vai ajudá-las nesta área. A cultura, pelo contrário, vai atacá-las diretamente nesta área. E olha que o livro é de uma época em que não existiam redes sociais. Ele fala do ataque da mídia, pensando na televisão, no cinema. Mal sabia ele que o ataque à mídia seria muito maior agora com a rede social, nessa questão da autoimagem e da autoestima. E ele fala que algumas pesquisas avaliaram, por exemplo, grandes celebridades, mulheres famosas, mulheres consideradas bonitas, mulheres ricas, e avaliaram que mesmo estas mulheres, quando avaliadas, quando entrevistadas, apresentavam questões de autoestima e de autoimagem. O que ele traz pra gente é que estas questões muitas vezes não são lógicas. Uma menina que é considerada uma jovem, que é considerada muito bonita pelo mundo todo, muitas vezes não se enxerga desta maneira, embora não haja lógica, né? Por que ela não se vê assim? Então, esse é um dos grandes ataques que ela vai receber, entre tantos outros que ele vai citar no livro. Então, ele começa com o primeiro capítulo dizendo aos pais, olha, veja, a responsabilidade é sua de remar contra essa maré. No capítulo 2, ele vai apontar possíveis perigos que o mundo vai oferecer a esta menina, diretamente a ela ou indiretamente pelas dificuldades enfrentadas pelos meninos com os quais ela convive ou vai conviver. E ele vai encerrar esse capítulo dizendo o seguinte, que a sociedade está em guerra com pais dedicados que procuram de todas as maneiras proteger os filhos das forças nocivas ao seu redor. E se você tem crianças pequenas, se você é cristão, se você está comprometido com a educação do seu filho, você vive essa guerra todos os dias, dentro de casa, fora de casa, com a mídia, com pessoas próximas, com amizades, enfim, você está em guerra. E você é até consolador, né? Você ouviu o autor dizendo isso, porque é uma verdade, você estará em guerra. A cultura popular não vai te ajudar. E ele fala que muitas de nossas meninas, porque não tiveram ninguém que lutasse por elas, perderam a perspectiva de ter uma vida feliz e produtiva. Nessa criação, não houve alguém que lutasse essa batalha por elas, para criá-las da forma como elas precisavam. E elas então entregam-se, né? E desistem de ter uma vida feliz e produtiva. E são muitas vezes abordadas e vão sofrer aí distúrbios alimentares, baixa autoestima, depressão, sexualização precoce, vão ser atacadas, enfim, de diversas maneiras, porque não houve ninguém que pudesse lutar com elas. Então ele vai falar que a natureza dessas meninas, ela precisa de muitos cuidados. A natureza delas é uma natureza mais suscetível à manipulação. Há um desejo muito maior nessas meninas de amor e intimidade, coisa que os meninos não têm. Em geral, há uma questão maior de relacionamento com as meninas do que com os meninos. E ele vai falar, então, que você, pai e mãe, você é o único defensor que seus filhos têm nessa questão. É a sua, essa responsabilidade. Claro, contando com a graça de Deus, contando com o Espírito Santo, contando com a oração, mas é sua responsabilidade, não é da sociedade, não é da igreja, não é da escola. Há um declínio moral sério que ataca a infância das nossas meninas. E no capítulo 3, ele vai especificar um pouco mais as características femininas. O que hoje já é um desafio. E ele fala sobre isso. Nós sabemos, e os psicólogos sabem, e os experimentos que eles fizeram ali, as pesquisas sabem, que a constituição da menina e de um menino é diferente, tem características diferentes desde o ventre materno. E ele vai listar pra gente aqui uma série de diferenças, inclusive na formação cerebral. Mas hoje, a nossa sociedade entra em guerra com esse conceito. E eu dizer aqui, abertamente, publicamente, que as meninas e meninos têm diferenças biológicas e neurológicas e de desenvolvimento, muitas vezes vai chocar e vai ofender boa parte da população. Eu falei sobre isso na live passada, até comentei com o pessoal da Mente Bem Treinada ontem, né, que a gente estava em ela, eu falei, gente, eu nunca tinha recebido haters no perfil, mas por conta da live da Futuros Homens, recebi vários comentários contra
questionando este conceito. Mas veja, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é um psicólogo que fez doutorado em desenvolvimento infantil em uma universidade americana, alguém que pesquisou uma série de coisas, junto com tantos outros pesquisadores, que diz que, gente, eles são diferentes. O mundo pode querer dizer que não, que eles são iguais, mas não há embasamento nenhum, nem bíblico, nem médico, para dizer que eles são iguais. Eles são diferentes. E aí ele vai trazer pra gente aqui algumas diferenças e como essas diferenças interferem, então. Por que que as meninas têm mais chance de ter depressão? Porque as meninas têm mais chance de desenvolver uma baixa autoestima? Porque as meninas têm mais chances de ter problemas com esse tipo de traumas relacionados à aceitação? E ele vai explicar pra gente aqui por quê. O que há na personalidade delas, no desenvolvimento delas que justifica. E aí ele faz um resumo interessante e ele fala o seguinte, que para o menininho, a grande inquietação desse menininho pequeno é se ele é capaz, se ele pode, se ele consegue, se ele é o mais rápido, se ele é o mais forte, né? Há um anseio de respeito, ele quer ser respeitado, quer ser aceito pelas suas habilidades, pelo aquilo que ele é capaz de fazer. Agora, se você tem uma menininha, uma garotinha, o anseio dela não é ser respeitada pelas suas habilidades. Ela quer saber se ela é encantadora, se ela consegue encantar, se ela é bonita, se as suas palavras são bem recebidas. Veja que o anseio é diferente. Ele fala, por isso não há como a gente criar da mesma forma. Porque a natureza é diferente, os anseios são diferentes, é preciso criar atendendo a essas diferenças. E ele vai falar, então, da formação da menina, né? E ele vai dizer o seguinte, que quando ela está, no capítulo 4, porque ela é quem ela é. Quando ela está em desenvolvimento ainda na barriga de sua mãe, o cérebro de homens e mulheres tem estruturas formadas de forma diferente. Por quê? Eles recebem influências de hormônios diferentes. Então, o cérebro da menina tem uma região cerebral ali chamada corpo caloso. O corpo caloso é uma região que vai conectar os dois hemisférios. E quando essa menina está sendo na 8ª semana de gestação, aproximadamente, esse corpo caloso, se for um menino, um bebê menino, na 8ª semana de gestação, esta região cerebral vai receber uma enxurrada de testosterona e vai mudar tão radicalmente que até a cor do tecido cerebral é diferente, quando comparada com meninas de 8 semanas gestacionais. Então, essa testosterona que o cérebro masculino recebe na 8ª semana de gestação elimina as células desse corpo caloso, reduz o tamanho desse feixe, diminui o volume, o que significa que no menino a comunicação entre os dois hemisférios será menor. Não será como das meninas, que não tem essa enxurrada de testosterona, que não diminui o volume dessas células, que não reduz o número dessas células. Então, para a menina, a comunicação entre os dois hemisférios vai permanecer muito mais eficiente do que para o menino. Em compensação, o volume dos neurônios e circuitos localizados em centros de agressão, por exemplo, de agressividade, que controlam questões de agressividade, questões sexuais, por exemplo, de impulso sexual no menino, vai ser maior em volume. Gente, isso é tecido. Você faz o exame de imagem e avalia. A cor cerebral mudou, o volume mudou. Eu tenho mais célula naquela região de um bebê menino do que de uma bebê menina. Então, a testosterona está por trás de tudo isso, de todas essas modificações. E aí ele até brinca que este hormônio é aquele hormônio que vai dar muito trabalho para as mães. Se você é mãe de menino, você sabe do que eu estou falando, né? Porque você tem muito trabalho para evitar que ele não se mate antes de chegar à idade adulta. Porque ele vai ter este ímpeto, esta agressividade, este impulso de ser capaz, de ser reconhecido, coisa que a sua menina provavelmente não terá. O corpo caloso da menina, ou seja, esse tecido que conecta os dois hemisférios, ele é até 25% maior. Gente, é 1/4 maior do que dos meninos. E o que ele faz? Ele transfere informações de um lado para o outro, informação emocional de um lado para o outro.
Então, nós temos um transporte de informações, um processamento de informações emocionais, por exemplo, que os meninos não terão. Por uma questão anatômica, planejada. Não é à toa que Deus fez que na 8ª semana da gestação o cérebro masculino fosse inundado por esse hormônio. Isso não é por acaso. Não é obra da casa, não é mesmo? É algo planejado. Então ele vai dizer o seguinte: é por isso que as meninas terão uma expressão, inclusive verbal, comunicação, expressão de sentimentos maior. Em contrapartida, enquanto os meninos estão recebendo essa enxurrada de testosterona na 8ª semana de gestação, as meninas estão recebendo estrógeno, que é um outro hormônio, um hormônio feminino, que é um hormônio da intimidade. É um hormônio que estimula os circuitos cerebrais, criando um desejo de relacionamento e de comunicação. Então, é normal e esperado que, uma vez que a estrutura cerebral dessas crianças foi criada de forma diferente e funciona de forma diferente, que eles desenvolvam comportamentos diferentes e que a sua criação precise ser diferente. Por mais que as pessoas não queiram acreditar nisso, tenho vindo comentar aqui absurdos da live passada, dizendo que discordam. Isso é observado, é ciência, né? Enfim, está lá, dado. Imagens cerebrais podem comprovar que isso é verdade. E ele vai dizer, então, que as meninas têm algumas aptidões inatas. Então, elas têm, por exemplo, uma capacidade de ouvir tom de voz humana numa frequência mais ampla do que meninos. Ou seja, a comunicação para elas é tão importante que até a capacidade de ouvir é maior, é mais aguçada do que os meninos. As meninas típicas, né, que não têm aí sofrido nenhuma questão, nenhuma alteração no seu desenvolvimento, elas são geralmente dedicadas a preservar a harmonia. Quando há um momento de estresse, quando elas são observadas ali, elas têm uma tendência a tentar apaziguar, a tentar resolver, a tentar preservar a harmonia. Ele vai falar, por exemplo, as palavras emitidas, né? Entre mulheres e homens, agora não mais bebês, mas adultos, as mulheres tendem a emitir 20.000 palavras por dia, comparadas a 7.000 palavras do homem. Ou seja, a mulher sente prazer em conversar. A comunicação é extremamente importante. Não é à toa que ela tem um corpo caloso desenvolvido, com maior volume, que transporta essas mensagens de um lado do cérebro para o outro. Isso dá prazer a essa mulher. Gente, eu duvido que tenho muitas mulheres me assistindo que você não goste de sentar num café com as suas amigas e passar a tarde conversando. É uma delícia. Quem não gosta, que atira a primeira pedra. Porque é natural, é esperado. Isso é algo que é fisiológico. Então, ele vai falar que, além desse desenvolvimento cerebral intrauterino, por volta dos 3 a 6 anos vai haver uma nova mudança radical. Porque ele considera que, de 3 a 6 anos, desculpe, dos 3 aos 6 meses, ainda bebê, né? 3 a 6 meses de idade. Ainda nessa fase, mais uma vez, eles vão receber uma enxurrada de hormônios. E eles consideram essa uma puberdade, entre aspas, precoce infantil. Porque, mais uma vez, a gente vai ter, então, a prevalência de algumas habilidades comparadas ao outro. Porque as suas estruturas se desenvolverão de uma maneira diferente. Ou seja, gente, não há embasamento científico algum para dizer que eles se comportam da mesma maneira. Inclusive, ele vai dizer que algumas pessoas tentaram fazer esses experimentos e dizendo que a questão do comportamento diferente entre meninas e meninos era uma questão do estímulo, do meio. Então, um dos experimentos que ele vai relatar no livro é o seguinte: eles davam para os meninos e para as meninas apenas carrinhos de brinquedo. E observavam as crianças brincarem, porque a ideia é que eles eram assim, porque eles foram estimulados a ser assim, não porque eles tinham uma aptidão inata para ser assim. Então eles falaram, ok, então não vamos estimular as meninas à comunicação, vamos dar os mesmos brinquedos de ação, carrinhos para os dois. E ele relata alguns casos engraçados de que as meninas pegavam então os carrinhos, embrulhavam em mantinhas e embalavam os carrinhos. E ele vai trazer uma série de experimentos que, embora eles tenham tentado controlar o ambiente para que o estímulo fosse o mesmo, as crianças desenvolviam comportamentos diferentes, com estímulos parecidos. As meninas ainda assim brincariam de forma diferente, embora tivessem o mesmo objeto.
Então, tendo em vista tudo isso, ele vai dizer, ok, entendemos então que são diferentes. Entendemos que isso não é algo da nossa cabeça e que isso não deveria ofender ninguém, porque as estruturas são diferentes, os hormônios são diferentes, o funcionamento é diferente, logo, a criação deve ser diferente. E a partir do capítulo 5, ele vai dizer pra gente, então, como criar essas meninas. E uma das coisas que ele vai dizer é que estas meninas precisam ser criadas para serem, de acordo com ele, o termo que ele usa é mulheres distintas. O que ele quer dizer com isso, né? Ele vai colocar o seguinte, a tendência é que a sociedade enfrente os nossos ideais de moralidade. Não há hoje em dia uma clareza de moralidade, até porque não há mais absolutos, né? Então, antigamente a gente dizia, olha, não faça isso porque é errado, não faça isso porque você não deve fazer isso. Hoje em dia não há uma moralidade clara. A sociedade vai dizer, bom, cada um escolhe o que quer fazer. Se você acha que você pode ser feliz assim, seja feliz assim. Ou assado, faça aquilo que você acredita, né? Não há uma moral absoluta. Então, ele vai dizer o seguinte, que por isso, educar as meninas nesta área em especial, que é para elas uma área sensível, é um desafio tão grande e deve ser uma das ênfases, um dos focos da criação das meninas. E aí, como é que eu crio, então, alguém para que essa área da moralidade, da questão, inclusive, sexual dessa menina, seja criada de uma forma que ela não seja prejudicada na sua natureza? Ele fala, comece com o externo. E a gente já viu isso aqui em outros autores, né? Quando a gente quer trabalhar algo interno, algo profundo, comece com o externo, comece com o que você vê. E ele fala, comece com os modos. Você não consegue fazer sermões profundos com uma criancinha de 2 anos, mas você consegue ensiná-la bons modos, você consegue ensinar a cortesia, você consegue ensinar boas maneiras, você consegue ensinar como ela deve se vestir. Então ele diz o seguinte, comece com o que é exterior e aos poucos do exterior você migra para o que é interior. Uma criança pequenininha não consegue entender coisas muito complexas, mas ela consegue entender aquilo que ela vê, a roupa que ela veste, como ela se senta nessa mesa, como ela deve falar com as outras pessoas. Lá na página 60, para quem tiver acompanhando a leitura com a gente, né? Ele vai dizer o seguinte, as meninas devem, portanto, ser ensinadas sobre como comer, como falar, como andar, como vestir-se, como conversar ao telefone e ter uma atitude de respeito e compostura ao se dirigir com os adultos. Ensine cuidados pessoais, higiene, nutrição. Ou seja, ensine o que é externo primeiro. Comece por aí. Não negligencie o que é externo, achando que ele é supérfluo, porque ele vai lançar as bases para o que é mais profundo no futuro. Então, o conceito, por exemplo, de se intrometer na conversa do adulto. A menina vai ter uma grande tendência, porque ela quer falar, gente, ela precisa falar. Então, ela vai ser aquela criança, se você tem menina e menino, que vai ter uma chance muito maior de interromper a sua conversa quando você estiver conversando. E ele vai falar, ensine a não fazer isso. Parece uma coisa simples, uma coisa externa, mas isso vai lançar as bases para alguém que vai respeitar a comunicação no futuro. Então, ele fala até, ele até brinca, né? Ensine que a comunicação é um jogo de passar a bola, que nem intrometer-se ajuda, e nem reter a bola ajuda. Se você retém a bola, se você não passa a bola para o outro, não há comunicação. Então, ele fala assim, a gente começa a criar essa ideia de que, se alguém perguntou, e aí, você gostou do passeio? E você fala, gostei. Você ficou com a bola. Você não transmitiu a bola para o outro, você encerrou a comunicação. Isso não é o ideal. Então ensine, já que a comunicação é uma coisa tão primordial para essa menina, ensine as bases de uma boa comunicação. Nem interromper, nem deixar de ouvir e nem deixar de falar quando for solicitado. E ele fala que as boas maneiras dizem muito sobre como nós tratamos os outros e a nós mesmos. Então, essa questão do decoro, do comedimento, do domínio próprio é treinado muitas vezes iniciando com esses pequenos passos. À medida em que eles crescem, a gente vai aprofundando. E ele fala que algumas atividades que eles faziam, né, com a filha, enfim, eram chás da tarde, para ensinar uma boa educação. Então eu chamava a menina, chamava as amiguinhas e fazia um chá da tarde, ensinava como se portar à mesa,
a boa etiqueta e todas essas coisas, que é um treinamento e que é muito fácil fazer quando você é pequeno, é muito difícil quando você é grande. A Kelly colocou que essa falta de padrão na moralidade tem trazido muitas dificuldades para o evangelho. Com certeza, o evangelho não é um evangelho relativo. Não há uma verdade, há um caminho, não há relativismo, não há relatividade, não há, isso não existe no Evangelho de Cristo. Então, é preciso combater esse relativismo, principalmente na educação delas. Ele deixa aqui, inclusive, um livro, uma indicação de livro para treinar boas maneiras. Eu até fui consultar se esse livro está traduzido para o português, mas ele ainda não está traduzido para o português, que é o livro A Child's Book of Good Manners, né? Que seriam Virtudes do Cotidiano, um livro de boas maneiras para a criança. Mas ele, infelizmente, a gente ainda só encontra em inglês. No final, então, ele vai falar sobre as questões que deixam todos constrangidos. O capítulo 6 é coisas que deixam os anjos constrangidos. Ele fala que, então, a forma de ensinar as mulheres a serem distintas não é fácil, porque a cultura é grosseira. A cultura é hipersexualizada, ou seja, nada na cultura ajuda ao seu objetivo de criar essa menina preservando a dignidade dela. Ensinando essa menina não só a ter uma boa imagem de si mesma, mas a por que ela deve ter uma boa imagem de si mesma. E aí ele vai comentar aqui o quanto que coisas que antes eram chocantes, hoje foram aceitas como banais. Então, assuntos, por exemplo, que não eram tocados antigamente na frente de mulheres, por exemplo, hoje em dia são comentados e veiculados sem nenhum pudor, como se isso não ofendesse a natureza feminina. E ele fala que isso é que as questões, por exemplo, relacionadas à sexualidade, parece que são o único assunto da sociedade. Parece que não tem mais outro assunto para se falar. Você liga o rádio, tem gente falando sobre sexualidade, você liga a televisão, tem gente falando sobre isso, você vai no Instagram, tem gente falando sobre isso. Parece que não tem outro assunto para dizer. E porque martela tanto tempo na mesma tecla, vai desensibilizando. E as pessoas vão aceitando que isso é normal, quando não é normal. Não crie essa menina achando que é normal falar sobre isso de forma pejorativa, ridicularizando muitas vezes o outro, tirando, né, o valor do outro enquanto ser humano, piadinhas relacionadas a isso. Isso não deve ser encarado com normalidade, principalmente na criação. Você está forjando um caráter de uma criança que ainda não tem esses padrões. Então ele fala que é comum a cultura agredir a dignidade da mulher, invadir a privacidade, como se isso não fosse ofensivo, mas é. E aí ele fala, lute contra isso. Não permita que sua criança conviva num meio que ridiculariza, que denigre a imagem, que faz chacota de questões sexuais, questões relacionadas ao corpo. Na frente de sua criança, retire desse ambiente, porque isso faz mal a ela. Não é porque todo mundo faz que deixou de fazer mal. Não é porque as pessoas perderam a noção que deixou de ser nocivo. Então ele fala, por exemplo, que é muito comum que meninas pequenas usem linguagem vulgar, vistam-se de forma provocante. E aí o texto, grifado na página 80, diz o seguinte: e comporte-se como vagabundas incultas e rudes, e não tenham nenhum senso de dignidade pessoal, porque é isso que a cultura planta. E é isso que ela quer colher, meninas que sejam incultas e rudes, sem nenhum senso de dignidade pessoal. Então ele vai falar que essa é a grande batalha para viver contra a mídia, contra aquilo que é pregado, contra essa cultura que não tem moral e que acha que tudo bem falar sobre tudo de qualquer forma na frente de qualquer pessoa, sem nenhum pudor, como se o fato de você se recusar a falar sobre isso fizesse de você a pessoa errada e não aquele que está comentando, né, na frente de uma criança, ou de uma mulher, o que quer que seja, um assunto que não convém, né, que denigre a imagem dela. E a partir do capítulo 7, então, vejam que ele lançou as bases, ele disse as diferenças biológicas, fisiológicas, ele disse, então, os pontos de atenção na criação dessa menina. Ele vai falar sobre o papel da mãe primeiro e depois o papel do pai. E é até aí que nós vamos hoje. Então, o papel da mãe e o papel do pai na criação, porque são papéis diferentes. Ele vai falar que, no início, a mãe tem um vínculo muito grande com o bebê, com a sua filhinha. E ele fala que esse início ele é muito importante. Para quem perguntou, o livro é Educando Meninas, que é o nosso livro do mês aqui do Clube de Leitura. Se alguém quiser fixar o comentário. E ele fala então que esse início, esse apego
A figura materna é algo fisiológico, é algo natural e que deveria ser permitido que a criança vivenciasse essa proximidade com sua mãe nos primeiros 3 anos de vida, que fosse criado ali um vínculo saudável de mãe e filha. Nesses primeiros anos, em que essa mãe permitisse uma boa nutrição, um bom desenvolvimento cerebral, que a infância fosse uma infância permeada de boas experiências. Quando a criança pequena vive uma experiência estressante, ele vai dizer pra gente, o cérebro dessa criança é inundado por cortisol. E o cortisol é um hormônio perigoso, ele desencadeia uma série de problemas, inclusive de saúde. Então, crianças que sofrem um estresse precoce desenvolvem, inclusive, doenças na idade adulta, por conta da exposição ao cortisol, a esse hormônio, que é o hormônio da luta e da fuga, né? O hormônio da adrenalina que vai desencadear ali o cortisol e tudo mais. Então, ele fala que esse período crítico dos primeiros anos de vida, a criança deveria ser permitido a ela que tivesse desenvolvimento do apego saudável com sua mãe e que essa mãe pudesse desempenhar os cuidados maternos de forma adequada. Ele fala que, infelizmente, hoje a gente sabe disso, há uma grande dificuldade na formação desse vínculo precoce, porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar precocemente e ela precisa sair de casa e essa criança precisa ficar numa creche a partir de 4 meses de idade, sendo cuidada por uma cuidadora que vai se dividir entre tantos bebês. Como é que a gente garante, gente, uma criação de apego saudável, um cérebro de uma criança que não vai enfrentar estresse? Se eu tenho uma cuidadora para, sei lá, eu quantas crianças de 4, 5 meses num berçário? E ele fala que a sociedade fez a gente acreditar que esse modelo era o melhor. E ele vai discutir isso, ele vai falar o seguinte, é claro que existem situações em que não é possível, mas ele fala que se for possível, se as condições existirem, que essa mãe permaneça cuidando dessa criança o máximo de tempo, para desenvolver esse apego saudável, para desenvolver este ambiente com condições ótimas, vamos dizer assim, para o desenvolvimento desta menina. E ele vai falar que por volta dos 5 anos, isso começa a mudar. Então a criança já desenvolveu esse apego, essa figura da mãe começa a exercer agora um outro papel. E a partir daí, o papel do pai vai ser primordial no desenvolvimento desta menina. E ele vai falar, por exemplo, que o pai vai ter mais facilidade para desenvolver algumas questões de disciplina, que ele vai ser um modelo de masculinidade. Então, a partir dos 18 meses, a criança já consegue entender este modelo de masculinidade e de feminilidade. Então, que este pai terá um papel primordial. E, gente, olha, veja, ele vai falar de um capítulo sobre a relação da mãe com a filha e vai usar 2 capítulos para falar da relação do pai com a filha. Ele vai dizer que o relacionamento paterno tem um peso gigantesco na formação dessa criança. E ele vai questionar também essa questão da sociedade que hoje o pai se ausenta do lar, né? E aí ele vai dizer que isso também é prejudicial. Então ele pega as estatísticas, né? Então que 51% das mães trabalham fora em tempo integral. 51% das estatísticas deles é bastante, né? Então, crianças que foram privadas do cuidado materno desde muito pequenininhas. E vai também dizer das estatísticas dos pais que abandonam os lares por diversos motivos, né? E ele vai falar que, embora a mãe que fique em casa, teoricamente, fosse o ideal para desenvolver o apego, ainda assim a gente pode ter problemas. Porque a mãe que fica em casa tem um conflito. Um conflito pela sua carreira, um conflito porque não trabalha fora, um conflito porque se sente culpada. E aí, se trabalha, ela também se sente culpada porque não dedica tempo aos filhos. E se fica em casa, ela se sente culpada porque não está trabalhando. Então, ele fala que ainda que ela fique, ela terá que superar um desafio em relação a isso. Porque ela se sentirá, em alguma forma, desrespeitada ou prejudicada, porque não está lá no mercado de trabalho, está desenvolvendo esse vínculo, é a sensação de que alguma coisa vai ficar para trás e vai ficar prejudicada. Então, ele vai recomendar, na página 91, que quando houver a escolha e quando for possível, que a mãe fique, desenvolva esse apego e cuide dessa criança, mas sem essa culpa e essa neurose, porque senão não adianta nada ela ficar e não estar, né? Ficar de corpo presente e a mente fora. E ele fala o seguinte, que ao mesmo tempo em que esse apego será desenvolvido, isso não significa ser permissivo. Esse é um outro grande problema da sociedade moderna. O apego se desenvolve mesmo com limites.
Então, dizer não, controlar a criança, assumir o controle, não afetam o vínculo. Há uma grande dificuldade em a gente achar que o não traumatiza, que o não, então, porque disse não, porque não educou, então a criança vai ficar traumatizada e não vai vincular com o pai, com a mãe. Ele disse que não. Isso não acontece. Ele fala o seguinte, que as mães não podem se dar ao luxo de serem as melhores amigas das filhas, principalmente das filhas pequenas. Ele vai dizer que isso é um perigo. As mães devem ser uma figura de autoridade e não de amizade. Claro, não uma autoridade que espanca, não uma autoridade que não vê as necessidades da criança, mas ela deve exercer esse controle. Essa autoridade, ela é benéfica. Ela não deve abrir mão dessa autoridade por achar que isso vai dar para ela a aceitação e vai criar um melhor vínculo, né? Ele fala que muitos adultos parecem imaginar que só conseguirão conquistar o afeto das crianças se eles forem legais. Então, se eles não forem legais, as crianças não vão gostar deles, não vão vincular. E por isso eles permitem que as crianças façam tudo. Porque a prioridade desses pais não é educar, é ser aceito, amado por esse filho. Ele vai dizer que só depois que a sua filha for adulta, aí sim, você tem o direito de pensar em amizade. Enquanto ela não for adulta, você ainda vai exercer a sua autoridade. E ele vai dizer que tentando ganhar um apego maior, essa negação do controle, essa negação do limite, gera rebelião. O resultado é o oposto do esperado por esses pais. Quanto mais eles privam essa criança de limite, mais essa criança se rebela contra eles, porque há uma relação e a criança capta essa relação de amor e educação, de amor e controle. E isso é bíblico, né? A Bíblia fala que o Senhor disciplina a quem ele ama, assim como um pai faz ao filho. Então a criança entende que este controle, quando exercido de forma amorosa, demonstra amor, enquanto a permissividade não demonstra esse amor. Por isso ele vai dizer que há uma questão de rebelião quando esse controle não existe, quando não há essa autoridade. Então ele vai dizer mais uma vez, né, mais um autor que vai dizer que a gente deve ter a justa dosagem entre o controle e a permissividade, né? Nem permitir tudo e nem ser opressiva. E a partir de agora, até o capítulo 11, ele vai falar do relacionamento das moças com os pais. Muito mais. A ênfase dele é muito maior no relacionamento dos pais do que com as mães. Ele vai falar sobre o apego, ele vai falar sobre o vínculo, sobre a autoridade materna, mas agora, gente, são 3 capítulos para falar sobre o relacionamento com os pais. Ele vai falar primeiro que quando ele estava escrevendo o livro, ele fez uma série de conferências com meninos, adolescentes, com jovens universitárias para falar sobre os temas do livro. Ele queria ouvir as meninas, queria ouvir os depoimentos. Então as meninas podiam escolher qualquer um dos temas que ele propôs, que estão relacionados no livro, e poderiam falar sobre eles. E ele estava ali gravando, registrando, tomando notas, para observar qual seria o assunto que as meninas iam focar. Qual seria o assunto que as meninas dariam mais importância? E surpreendentemente, o assunto que foi mais abordado, mais mencionado e mais discutido pelas meninas nessas conferências que ele fez, foi o relacionamento delas com seu pai. Ele falou que isso apareceu com grande frequência. E ele transcreve nesse capítulo uma série de discursos, de conversas que as meninas trouxeram ali. E que grande parte a conversa era ou problemas em relação ao relacionamento com este... Relacionamento é ótimo, né? Desculpa, gente. É a gripe e a canseira já essa hora. Mas ou problemas relacionados com o vínculo paterno ou lembrando coisas boas que este pai fez e foi relevante e significativo na vida delas. Então ele fala assim que o assunto das conferências era sempre a figura do pai, ou para o bem ou para o mal. Mas o pai era o foco, era o carro-chefe. E ele diz o seguinte, que infelizmente, a grande maioria das meninas tinha problemas. E ele fala, é raro ouvir uma menina dizer, eu gostaria que meu pai... agradecendo ali, né, que meu pai fez isso, fez aquilo. Ele diz, não, era muito maior o número de queixas e de dificuldades do que o número de elogios. Mas o tema era sempre o pai. Então, que as queixas fossem maiores e os elogios uma parcela menor, mas no todo, esse disparadamente era o assunto mais tocado por elas. E ele fala o seguinte, que ele nunca ouviu, nessas conferências, uma menina dizer que gostaria que o pai
definisse mais limites, que com essa clareza, né? O meu pai não me dava limites. Que elas não verbalizavam dessa forma, mas que quando ele avaliava o discurso, boa parte delas queriam justamente isso. Então ele fala, por exemplo, que uma vez uma menina disse que se vestiu de forma provocante, porque o pai estava sentado na sala e ela ia sair com o namorado, porque ela esperava que o pai fizesse um comentário e mandasse ela trocar de roupa ou dissesse que ela não sairia daquela forma. E o pai olhou e permitiu que ela saísse. E aí ele relata que ela saiu daquela sala arrasada, acreditando que o pai não se importava, porque como é que o pai permitiu que ela saísse assim? Então ele vai dizer que no discurso delas não aparecia de forma direta essa questão da falta de limites, mas estava implícita em todos os exemplos que as meninas traziam. Ao mesmo tempo, o elogio dos pais era algo sempre mencionado. E ele conta às vezes que as meninas traziam elogios que talvez o pai tenha dito despretensiosamente, talvez esse pai nem se lembre mais de um episódio em que a menina estava na sala e que ele tenha virado para o que ele estava fazendo e elogiado, mas isso era uma coisa que elas guardavam e anos depois relatavam nessas conferências. Então ele fala que a palavra desse pai, o elogio, o reconhecimento e o limite que esse pai impunha na criação delas era algo que elas continuariam mencionando, mesmo quando adultas, como mais relevante dentre todos aqueles temas que elas poderiam abordar. E ele fala que mesmo quando o pai decepciona ou magoa a sua filha, ele não deixa de ser pai. Ela sempre vai querer a atenção dele. Ela pode ficar furiosa, ela pode culpá-lo pelas falhas, mas normalmente ela anseia por uma reconciliação. Então ele fala que muitas vezes as meninas traziam esse discurso com tristeza, porque embora elas condenassem a atitude de pais omissos, por exemplo, de pais violentos, ou de pais que tenham exercido, enfim, muito mal a sua paternidade, ele fala que no fundo havia uma necessidade de reconciliação, de tentativa, né, de reconciliação, porque esse relacionamento para elas é extremamente importante. E ele diz que não ouviu nenhuma expressão intensa de raiva ou ressentimento em relação aos pais. Ele ouvia muito mais anseio por afirmação, coisas que elas não receberam na infância. Então, elas não estavam ali revoltadas, elas estavam ressentidas de coisas que elas gostariam de ter recebido e não receberam, de elogios que gostariam de ter recebido e não receberam, de afirmação, de apoio, de limites que não receberam. E ele vai falar que todos nós vamos falhar em algum ponto. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, né? Falhamos, é saudável reconhecer que falhamos e pedir perdão e tudo mais. E ele vai falando que, embora a gente vá falhar, deve haver uma responsabilidade nessa criação. Ou seja, não é porque eu sei que eu sou falha que eu vou falar qualquer coisa, entende? Então, sabendo da importância dessa palavra, sabendo da importância do elogio, ele vai falar, elogie deliberadamente esta menina. Abrace deliberadamente esta menina. Tenha um vínculo forte. Toque físico, palavra de afirmação, faça. Você sabe que é importante. Você vai errar um monte de coisa. Sabemos disso, isso é fato. Mas aquilo que estiver ao seu alcance, faça. Que te custa uma palavra de elogio? O que te custa um abraço? Não te custa nada. Mas para aquelas meninas que na conferência, anos depois, foram abordar os temas que eram mais importantes, foi aquela palavra de elogio que foi mencionada por elas. Ele fala um exemplo engraçado, ele fala que uma das meninas relembrou que ela era pequena e ela sentou-se no banco de trás do carro e estendeu os pezinhos para frente, entre os dois bancos da frente, né? Isso é comum, as crianças geralmente fazem isso. E ela estava descalça, estendeu os dois pezinhos para frente e o pai estava dirigindo. E na hora que o farol fechou, o pai olhou pro pezinho dela e falou assim, nossa, minha filha, como você tem os pés tão bonitos. Veja um elogio, que durou menos de 1 minuto, mencionado no momento em que o farol estava fechado. E que essa jovem formada, estava aí no último ano de faculdade, se lembrava com carinho, porque aquilo foi relevante e significativo. Então ele vai dizer o seguinte, você vai errar um monte de coisa. Vai errar, a gente sabe, o Senhor é misericordioso. A gente pede sabedoria e pede misericórdia. A gente vai errar em muitas coisas, mas nessas que você sabe que são importantes, faça. Mesmo que você inicialmente faça e pareça artificial, faça, elogie, abrace, toque. E no capítulo 9 ele vai dizer o seguinte,
A maioria das moças, desculpa, gente, como eu falei, hoje tá difícil. A gripe aqui me pegou de um jeito. A maioria das moças falou de um vazio interior criado pela falta de ligação emocional com o pai. E esse vazio, essa falta de ligação, gera nelas um anseio por afirmação e afeição paterna. E ele fala que isso é quase universal para as meninas e para as mulheres. Se essa ligação não foi bem formada, esse anseio vai permanecer. E elas vão buscar preencher esse vazio em outros relacionamentos, com outros homens. E ele vai falar que é isso que gera grandes problemas de relacionamentos violentos, de problemas com a questão do sexo antes do casamento, por exemplo. Então, ela está buscando uma aceitação, está buscando uma afirmação, um vínculo, um afeto, um apego que ela não encontrou e está indo por caminhos que não vão dar isso a ela, mas ela não sabe, ela está buscando. Então, ela sai deste relacionamento sem confiança. E ele fala, então, que isso é um dos grandes malefícios. É por conta disso que a gente vai encontrar uma série de comportamentos, inclusive autodestrutivos, de mulheres adultas, porque seguem buscando o preenchimento desse vínculo. O autor não vai mencionar isso nesse capítulo, mas vale ressaltar que Deus pode preencher todos os vazios, não é mesmo? Mas é importante que essa menina tenha essa clareza de que talvez ela esteja buscando no lugar errado. E Deus pode preencher um vazio que talvez um pai não tenha preenchido. Mas o namoradinho da esquina não vai fazer isso por ela. Mas ela não sabe disso. Ela vai seguir buscando. Ela vai seguir tentando preencher. E ele vai dizer que ele foi pai, né? E muitas vezes ele teve que abrir mão de uma série de compromissos e negócios para estar com seus filhos, inclusive com as suas filhas. E ele falou que jamais se arrepende, porque até hoje, a filha já adulta, se lembra de coisas que ele disse, de coisas que ele fazia. E ele fala que muitas vezes o pai, se tem muitos filhos ou se tem filhos homens, tende a achar que ele deve dar mais atenção aos meninos, porque afinal de contas são homens também, do que as meninas. E ele fala que às vezes o pai fica ali deixando o seu tempo em terceiro plano para a filha. E ele fala que porque normalmente a tarefa de educar meninas é vista como uma tarefa para as mulheres. E ele fala que isso não é verdade, que é importante que o pai tenha esse papel primordial na educação da menina, na atenção às palavras e tudo mais, e que isso não deve mudar na adolescência. Ele fala que, geralmente, quando a menina é pequenininha, o pai abraça, pega no colo, beija. E aí, à medida em que a menina cresce, e ela se torna uma adolescente, ela vai tendo características de mulher, ele vai se afastando, há um constrangimento em pegar essa menina no colo, em abraçar essa menina. Mas ele não consegue achar um meio termo. Então ele se afasta totalmente. Não toca mais, não beija mais, não abraça mais. Ele fala que tem uma síndrome de Torre de Pisa. Porque a menina vem e o pai vai se inclinando para trás. E ele diz que isso é muito prejudicial. Que essa adolescente ainda precisa dessa afirmação de palavras e de toque. Que você ache um meio de continuar demonstrando amor para essa menina, mesmo que agora ela seja crescida, que não permita que esse constrangimento faça que ela acredite que agora você não ama mais, que você não se preocupa mais. E no capítulo 10, ele vai dar várias frases de pai para filha. Gente, esse capítulo é um capítulo para você ler. É um capítulo curto. Dificilmente eu vou conseguir resumir, porque assim, cada frase é um conselho que ele vai dar para essa menina quando ela for crescer, né? Então, ou para este pai desta menina. E aí ele vai dizer, por exemplo, nunca discuta com sua esposa na frente de sua filha. Por mais difícil que seja, deixe esse tipo de conversa para depois. Ou lembre-se de que os valores da sociedade são transmitidos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você precisa ter uma determinação ainda maior para ensinar os seus valores. Enfim, ele vai dar várias frases, assim, com orientações no relacionamento de pai e filha. Então, nunca ria dela, nunca ria dos sonhos dela. Pense antes de falar, você pode acabar magoando sua filha mesmo sem intenção. Seja gentil, enfim, ele vai dizer uma série de coisas e ele fala coisas engraçadas, como convença sua filha a abastecer o tanque do carro, mesmo quando o ponteiro mostrar que ainda há um cheirinho de gasolina, porque a tendência dela é andar até que a gasolina se acabe. E ele fala, por exemplo, garotos com aparência esquisita começarão a aparecer na sua casa. Trata-se de algo esperável, pois todos os garotos adolescentes têm uma aparência esquisita. Então ele tem, assim, uma série de orientações, algumas muito engraçadas, outras muito profundas. Ele vai falar, por exemplo, arraste sua filha para a igreja toda semana,
Pode ser que ela não compartilhe do seu entusiasmo, mas depois de 18 anos, talvez a ficha tenha caído, né? Então, não abra mão. Ensine a que se ela agir de uma maneira como uma idiota para atrair garotos, ela atrairá garotos idiotas. Então, ensine você, pai, isso à sua filha. Se você agir dessa maneira, você vai atrair a atenção, sim, de meninos idiotas, estúpidos, que não querem se relacionar com você. Lembre-se de que para ela você é a definição de homem. Se você beber, fumar ou usar drogas, é bem provável que outros homens da vida dela façam o mesmo. E aí vou deixar aqui um último exemplo desse capítulo. Converse com ela sobre as 3 chaves da sabedoria. Não acreditar em tudo que se ouve, não gastar tudo que se tem e não dormir o tanto que se deseja. Então, ele vai dar aqui, é um livro de conselhos, né? Aliás, um capítulo de conselhos. E para encerrar a nossa live de hoje, o último capítulo, eles vão falar sobre uma iniciativa americana que visava desenvolver melhor o vínculo do pai com a filha adolescente. E eles organizaram, então, um baile de pais e filhas. Então, quando as meninas chegavam à adolescência, eles organizavam esse baile em que o pai dançaria com a sua menina e haveria ali uma troca de votos, e eram votos relacionados à pureza. Então, era um voto diante de Deus firmado para que ele fosse, o pai, fosse uma autoridade, uma proteção em relação à área da pureza, porque essa, como ele vai dizer desde o princípio, é a área que talvez ela vai ser mais tentada e a sociedade vai mais atacar a formação dela. E era uma afirmação de voto também da filha, que seria, né, que seguiria esses conselhos e permaneceria pura e tudo mais. E eles falam, então, que esse relacionamento próximo entre pais e filhas reduzia o risco de uma série de problemas, né? De complicações, de sexualidade precoce, de gravidez na adolescência e tudo mais. E eles começaram com uma iniciativa pequena, né? Então, imagina, era um bailezinho pequeno, com pouca gente, e o negócio foi tomando uma proporção que foi chegando gente de outros estados e assim, e sendo impactado por uma coisa simples, uma festa, né? Mas uma festa que tinha um propósito nobre, que era fortalecer o vínculo desse pai com essa filha numa área específica em que ela teria uma tendência maior a ser atacada pela sociedade. E dessa forma a gente encerra o capítulo 11, que é a metade do nosso livro. Então nós combinamos de fazer a live hoje do capítulo 1 ao 11 e não na semana que vem. Na outra semana, na outra sexta-feira, a live que vai tratar sobre o capítulo 12 ao 22. Então a última metade do livro, em que ele vai falar sobre alguns outros aspectos. Ele falou bastante sobre a questão da formação, das diferenças do papel da mãe, do papel do pai. E aí ele vai falar, então, na segunda parte do livro, sobre questões mais relacionadas e mais específicas, por exemplo, a amizades, a colegas, a adolescência, a tecnologia e tudo mais. Nós temos, então, aqui alguns minutinhos. Eu quero abrir, gente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, eu vou deixar também uma caixinha nos stories para a próxima live, para quem quiser perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa. E aí na live eu trago também essas perguntas ou esses comentários. Mas se vocês quiserem colocar aqui ao vivo, fiquem à vontade, podem digitar. Alguém falou para deixar gravada. Eu sempre deixo gravada as lives do Clube de Leitura, que é aberto e gratuito, a não ser que eu tenha alguma dificuldade técnica, o que já aconteceu, né, gente? Mas desde sempre que possível, as lives ficam gravadas. Nós estamos tentando subir tudo isso para o YouTube também, porque a gente sabe da facilidade que é assistir os vídeos pelo YouTube, mas vejam, eu não tenho uma grande equipe trabalhando comigo, não é? E são muitas demandas, então a gente ainda não conseguiu operacionalizar isso tudo por lá, tá bom? Mas temos planos, então a nossa intenção é deixar esse conteúdo e divulguem, né, gente? Você conhece uma mãe de menina, um pai de menina, alguém que precisa ouvir. A ideia do clube de leitura é sensibilizar. Você às vezes olha um livro desse e fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não vou parar minha vida para ler sobre educação de meninas, por exemplo. Aí você manda live, a gente faz um resumo, a pessoa é incentivada, de repente, desafiada a ler. Ou aquele livro parecia tão difícil, aí você ouve o comentário, você pensa, bom, agora acho que eu consigo encarar essa leitura. Então a ideia do clube também é incentivar a leitura desses livros que já me abençoaram tanto e continuam me abençoando. Eu fui revisar, eu já tinha lido esse livro, eu fui revisar para fazer a live e ainda sou impactada por coisas que eu já li, já li, já reli e nos ensinam. Então, são temas relevantes, são temas pertinentes. A ideia do clube é incentivar a reflexão sobre isso. A gente às vezes tem tantas tarefas, tantas questões a resolver, muitas coisas às vezes ficam de lado, né? Então, a ideia do clube é essa, divulgue, compartilhe, ele é gratuito, vai ficar aqui salvo no feed.
e também nos destaques, tá bom? Obrigada aqui pelos comentários. Então, nós temos mais uma live sobre Educando Meninas, que é o livro de março, mas já vou divulgar o livro de abril, é este livro aqui. Você é aquilo que você ama. Gente, não percam, este livro aqui também é imperdível. Para a sua vida, para a vida dos seus filhos, assim, ele vai tocar em pontos muito importantes. Então, esse é o livro de abril, mas ainda temos mais um encontro sobre Educando Meninas, tá bom? Então, se não temos nenhuma dúvida, nenhum comentário, então que Deus abençoe vocês. Peço desculpas aí pela voz fanha hoje, mas eu não queria cancelar, porque eu não ia conseguir fazer depois de novo. Então, eu espero que tenha ficado claro, que a comunicação não tenha sido prejudicada por isso. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos, então, não na próxima sexta-feira, mas na outra, às 21 horas, para o nosso segundo encontro, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso.